Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. É isso então. Pronto, vamos dar início então a mais um podcast, não é verdade? Cá estamos. Cá estamos, para toda a gente que nos queira ouvir. Em antena aberta. Antena aberta, a emissão descodificada. Né? Que às vezes o canal 18 ficava descodificado. É verdade. Um bocadinho. Foi assim que a tua vida erótica sexual mudou para sempre. Um dia mudaste, estava descodificado. Por acaso não, nunca tive. Eu tive TV cabo em casa muito, muito tarde. E então nunca tive o canal 18. Então não, a meio do sexo não dizes, sim, mais forte. Não tem. Mas ouvia toda a gente a falar isso. Okay. Eu não apanhava bem as referências. Depois lembro-me de ver em casa de uma ex-namorada minha. Aquela que tinha E foi ela que te mostrou? Foi. E obrigou-te a falar espanhol. Sim, claro. Falava, que rico. Sí. Sí. Me gusta tu salchichón. Sí. Quebraste la ventana. Olha, vamos falar de uma coisa que ninguém falou nos últimos tempos, que é o calor. Uhum. Não é? Sim. Nem tinha aqui isso, mas como está calor nesta sala, lembrei-me que, pronto, que é um tema que quando não tens conversa, falas, isto está calor, não é? Sim, e as pessoas queixam todos os anos, está calor em julho e agosto, não é? Mas continua a surpreender as pessoas. É verdade que isto é uma vaga de calor um bocadinho acima da média, porque são vários dias de muito calor e não arrefece à noite. Ou seja, mas não é sempre assim, não há uma ou 2 semanas assim todos os anos. Não sei se todos os anos, mas não é estranhíssimo. Tipo, Sim. não é do género, está a chover, está a nevar em agosto. Não é? Aí seria estranho. Sim, ou quando vão para a praia fazer entrevistas e perguntar se a água está fria. Está sempre fria. A água em Portugal está sempre fria. Nunca ninguém diz, está quente. Não, pode estar menos fria. Sabes que eu acho que isso é uma maneira do telejornal mostrar pessoas em trajes menores para ter mais audiência. Sim, e que aparece sempre aquele plano de um rabo jeitoso em fio dental. É porque o resto é só bardajonas assim. Sim. Normalmente não há muitos rabos jeitosos em fio dental na praia. A verdade é essa. Olha, para as pessoas que ao mesmo tempo pudessem achar que o Guilherme Duarte, a.k.a. Gandim, podia estar um homem corrompido pela fama, não é? Pela glória dos palcos, eu digo que não. Ele é um homem humilde que chegou aqui e trouxe-me um copo de água. Lavei inclusivamente as chávenas. Não é? Qual Jesus Cristo que lava os pés dos pecadores, Guilherme? Eu fiquei a pensar... Se bem que seria vinho. Se fosse Jesus Cristo, já estavas aí. Eu fiquei a pensar se tu terias feito aquele jogo que supostamente se fazia nas praxes. Tu estavas numa fila para entrar numa casa de banho, entravas e diziam, olha, mete aí a picha, bebe um copo de água. Tu bebias o copo de água e o gajo dizia, agora enche o copo de água e mete aí a picha. Portanto, estavas numa fila, quer dizer que o gajo anterior tinha metido a picha e tinhas bebido, não é, do copo de água. Sim. Não sei se isso é verdade ou não, mas diziam que havia uma praxe assim. É possível, já tenha sido feita assim, não tenho dúvidas. Já foi feito em algum momento, de certeza. Naquelas é. fraternities americanas ou uma coisa do género. Mas eu espero que Guilherme Duarte não tenha posto a picha na minha aguinha, que aliás vou beber um bocadinho aqui. Não meti. Mas olha, queria perguntar... Meti apenas os tomates. Queria perguntar se é agradável lavar os tomates com água fresquinha quando está calor. Sim. Diz que deves pôr água no pescoço e atrás das orelhas, mas eu acho que nos tomates também faz bem. E ajuda a manter os espermatozoides vivos, que eles morrem com o calor. Por isso é que os testículos estão fora do corpo. Porque se estivessem dentro, a temperatura corporal não sobreviveriam. Estão a ver? Guilherme Duarte sempre a espurrar o seu conhecimento. Sim. Não se importam que eu utilize este verbo, não é? Uma vez que estamos a falar o seu conhecimento na cara das pessoas. Sim, eu gosto bastante. Preferes espurrar o conhecimento na cara das pessoas ou no peito das pessoas? Mais na cara. Sim, mais na cara. Esfregar-lhes na cara o meu conhecimento. Exatamente. Sim. Olha, eu queria perguntar-te, Guilherme, se a opção de ter estado em tronco nu, segundo o que eu percebi, foi só uma música do foi para terminar, sim. Foi para terminar. Foi derivado do calor,
de estou bem orgulhoso do meu torso e como tal vou-vos mostrar, ou se fazia parte da personagem? Fazia parte do personagem, já estava previsto. Acrescentava um elemento cómico na última música, sendo a do informático, estar em tronco nu. Achei que era mais giro. Queria também perguntar-te como é que foi essa viagem da morte iminente antes do concerto, segundo percebi, porque tu, segundo descreveste, deixa eu ver se tinha lido o que é que tu... muitos nervos, palpitações e falta de ar. Portanto, perto da morte, quase ali a patinar, para glória, pessoas a cantar a tua letra. Como é que foi essa viagem da não existência até uma existência glorificada? Foi o que é, já sabe que é esse o processo. Eu estava muito estressado tipo à tarde estava mais estressado. Depois foi só 1 da manhã e acho que o meu corpo, tanto tempo a estar estressado, houve uma altura que deixou de conseguir produzir adrenalina, ou o que fosse. E então tive mais calma. 1 ou 2 horas antes do concerto já estava mais tranquilo. Depois fiquei um bocado mais estressado mesmo antes de começar, claro. Mas foi horrível a espera. Foi muito tempo ali. Eu tinha dormido pouco, tinha lá ido às 10 da manhã para ensaiar. Depois voltei a casa, depois voltei para ali. Mas acima de tudo era o stress de não me posso enganar nas letras. Uma outra vez é uma coisa, não é? Mas enganaste nas músicas todas e não as conseguiste fazer é diferente. E será que vou ter ar e caixa de ar, pulmão para fazer isto bem feito, sem estar ali parado e estático e fazer isso ao mesmo tempo em que me lembro das letras, quando uma pessoa está a ficar sem ar e com o coração acelerado, o cérebro não pensa tão rápido, não é? Mas então a preocupação maior era essa, porque ao contrário do stand-up, que há um bocadinho mais a preocupação do feedback do público, será que as pessoas vão rir, não vão rir, estás mais exposto. Ali estou menos exposto a fazer aquilo, mas era a primeira vez. Tipo, tentar não morrer em palco, tipo, não ter um ataque cardíaco por falta de ar, não ter uma branca total e não saber o que está a acontecer. Sim. Acima de tudo era isso. E essa cena, porque essa cena, eu lembro quando era mais puto, e não só, mas quando vais a um concerto e vês gajos a partir de tudo. Por exemplo, os Guns N' Roses eram conhecidos, apesar da birra que ele fez cá, porque por aí em palco o gajo não parava de correr e... Imagino que, não sei se era o caso dele, mas quando tens substâncias que te podem auxiliar nisso, não é? Sim. Eu disse muitas vezes isso, cara. Tipo, quem me dera ser um gajo que dá na coca. Porque de certeza que perdia os nervos, entrava com uma grande confiança e energia. Exatamente. Só que a minha hipocondria não sequer me permite ponderar dar na coca. Tendo em conta que já não és um rapaz de 20 anos, não é? Não tens aquela caixa de ar... Pronto, podes estar em forma, mas não é a mesma coisa. Por alguma razão não há muitos futebolistas profissionais da tua idade, não é? Sim. Se bem que, como nunca tive numa forma incrível, eu posso estar em forma mais agora do que estava com... Estou em melhor forma agora do que estava, se calhar, aos 31. Não, sim, isso é possível. Mas a cena, como é que é conjugar essa cena do... Ou seja, porque também é o que tu dizes, estar estático em palco, não é? Convém... Sim. Como é que foi essa conjugação do físico exclusivamente físico, ou seja, da caixa de ar, dos músculos, tudo isso, com a prestação artística, não é? Não dá para pensar muito nisso, né? Não estou a dizer a posteriori agora, quando olhas para trás. O que eu fiz foi também pensar nas músicas e no alinhamento, tendo em conta isso, tipo músicas mais a abrir, intercaladas com outras mais calminhas, em que eu podia estar mais sentado e até era mais estar assim um mood mais intimista. E depois foi tipo, ir percebendo e sabendo que as primeiras músicas eram o pior, quando uma pessoa começa a correr ou a fazer exercício aqueles 5 minutos, mas parece que não vai aguentar nada e depois entras no ritmo. Tu abriste com qual? Abri com a carta de apresentação e com o Cerelac, foi logo assim 2 mais a abrir. E nessas 2, principalmente na primeira, eu senti tipo, tinha que estar a ir buscar o ar, estava a custar, se fosse sempre assim era difícil. Mas depois a partir da segunda percebi, ok, eu consigo fazer isto, e depois a partir da terceira foi tranquilo. E ejaculaste Cerelac por cima das pessoas, não foi? Sim, levámos pacotes de Cerelac. Marca branca, as pessoas não sabem, mas é marca branca. E não havia Como é que se chama a Cerelac marca branca? Não sei. Cerepac? Papa de qualquer coisa, okay. Não sei. E depois como é que E depois mandámos alguns assim fechados, pacotes fechados. Tipo aqueles canhões de confetes e não sei o quê. Não, rasgámos e mandámos assim ali, ficou tipo tudo ali cheio. E a malta levou um banho de Cerelac. Foi giro. É original. Sim. E depois também tiveste a Bárbara Tinoco, que foi lá cantar a música que faz a parceria contigo, não foi? Sim, esteve lá. E tiveste o João Nuno Gonçalo a fazer a Hype Man. Hype Man, esteve lá
aos pulos e a cantar refrões e a acabar a frase, e teve muito bem nesse papel. Muito fixe, uma boa ajuda. Também estar lá alguém em palco. Eu vi uma foto de um gajo com uma cena do Uber Eats nas costas. Foi o Henrique, porque na parte da música de Relação Estável, há lá uma parte que chega ao gajo do Uber Eats na letra, e então ele entrou em palco com a cena do Uber Eats que fomos comprar, com uma mochila. Vocês foram comprar uma cena? É showmanship, não é? Não. Tipo comprar Cerelac, não sei o que muito bem. Entrou com isso e com um copo de vinho do Porto. Okay. Basicamente. Agora, se a comédia e o hip-hop não resultar, já tens a caixa da Uber Eats para começares a trabalhar. Sim. Já disse, está bom. Olha, Tiveste o teu tempo. E as pessoas olhavam todas a pensar, está aqui um gajo do Uber Eats, tipo, lá no backstage, e está aqui tipo a conviver. Isso deve ter tido graça. Mas outra cena que eu te queria perguntar é: a música realmente é uma forma de expressão, de chegar às pessoas? Faz-me lembrar um bocadinho como o olfato, não é? Diz que é o sentido mais rápido de tocar uma memória, não é? Tu cheiras uma coisa e de repente estás noutro sítio. E a música, eu acho que mais do que qualquer outra, também tem essa espécie de linha direta para o teu cérebro ou para o teu coração, não é? Nós já falámos aqui, tu ouves uma música e de repente estás noutro sítio. Portanto, mesmo uma música sem letra, não é? Ou seja, que não há uma mensagem clara, consegue colocar-te num estado emocional diferente, não é? Tu vês isso nos filmes, na música que faz de banda sonora muitas vezes. Ou seja, como é que foi essa cena de estar em palco e ser comediante, tu disseste há bocado, para ter outros géneros de experiência com o público? Sim, é totalmente diferente. Imagina, no stand-up ninguém está aos gritos, né? Sim. Ninguém está tipo ali no palco e a coisa, e crafiste de bumps e não sei o quê, e aos pulos. Ninguém está assim no stand-up. Ou seja, ali as pessoas pediam a música. Quando eu dizia a música a seguir que ia cantar, as pessoas, tipo, vias a reação das pessoas. As pessoas diziam, agora aquela. No stand-up isso não acontece. No stand-up as pessoas querem ver coisas novas. Ali ninguém queria ver uma música nova que eu levasse, né? Queriam ver aquelas que tinham ouvido no álbum e que gostavam mais. Portanto, é uma experiência diferente, porque a expectativa do público é diferente. Apesar de ser comédia na mesma, não é? Acaba por ser mais numa de partilha, quase, de interatividade, do que o público ser só reativo no sentido de risos, não é? Ali o público participa mais, porque canta as letras, canta os refrões e já sabe o que está a acontecer, sabe as letras. Mas há ou seja, tu na comédia extravasam mais também por isso, claro, porque são mais uma parte mais integrante do espetáculo. Na comédia é uma cena de controle, ou seja, tu tens de estar em absoluto controle, Sim. timing, de piada, tudo, não é? Ali, pelo menos quando eu penso nisso, há uma cena, claro que há uma cena de performance, mas há uma cena de explosão, quase de poder, não é? Quase de êxtase. Tu vês muitos músicos a tocar, não é? Ou a cantar. Como é que é? Não sei, eu quando era puto pensava sempre, como é que deve ser? Imagina, tu seres uma banda como os U2, claro que eu agora estou a levar para o... Claro. Ou seres o Freddie Mercury e de repente tens o Wembley cheio a cantar as tuas músicas, não é? Como é que é essa cena? Ou seja, deve ser uma cena meio de êxtase, quase, não sei como é. Ou seja, fisicamente, como é que tu estavas a viver aquilo, teres pessoas a cantar as tuas músicas? Porque eu não estava calculava que tipo, na relação estável e no não se passa nada, que as pessoas cantassem o refrão, não é? Que a maioria das pessoas soubesse e cantasse. Mas não estava à espera que, nas filas da frente, que era o que eu conseguia ver, as pessoas estavam à frente, de haver gente a cantar as letras todas, tipo aquelas partes difíceis que eu me via fedido para as decorar, havia pessoas a cantar quase tudo, e os outros refrões menos catchy a cantar também. E naquelas partes em que tem tipo a punchline, as pessoas sabiam, tipo, e cantavam também em alto. E, portanto, sim, fiquei surpreendido aí, não é? Claro que é diferente de ser, devem ser para que 3 mil pessoas lá, se calhar, a ver, do que serem 50 mil ou 100 mil. Mas 3 mil pessoas já... Mas já fazem barulho e já dá para ter essa sensação. Mas sentiste essa cena de poder, ou seja, eu digo poder, não é poder sobre as pessoas, o poder de querer extravasar fisicamente, tipo, até poder saltar para o meio do público. Sim, aí sim, é totalmente diferente. Ou seja, eu não sou aquela pessoa na vida real, não é? De andar aos pulos e aos saltos e como é que é, não sei o quê. Não sou, e no stand-up não sou andar assim. em tronco nu. Sim. E portanto acaba por ser giro, porque estou ali, apesar de eu no stand-up estar sempre em persona, ali acabo de estar em personagem. Portanto vai um bocadinho mais longe, não é? A persona é muito parecida comigo, assim, acentua algumas características, exagera algumas características, mas a personagem já é mais diferente, já é aquilo, sei lá, eu acho que quase que estás tipo meio bêbado, sabes? Estás tipo um lubrificante social e muito mais extrovertido. É uma espécie de uma trip. Sim. É? E havia mais homens ou mulheres? Não reparaste nisso? Isso era ela por ela. Okay. Não te atiraram sutiãs, que tu disseste? Não. Não atiraram, felizmente.
Mas devia ser ela E, por ela. e ao contrário do que acontecia nos anos 70 com bandas como Led Zeppelin e outras, tu vês isso no Almost Famous, o teu agente não apareceu lá com um grupo de groupies a dizer qual é que queres, também não. Também não aconteceu. Estava só lá o Henrique com uma Com o encomenda Uber do Uber Eats, Sim. Não. Mas notas que pode dar mais aso a isso, a música, Ok. sim. Pode dar mais Era isso aso. que eu ia dizer. A música é uma cena muito mais... Sim, é mais muito sexual. mais sexual, afrodisíaca Sim. e atraente do que a comédia. A Sim. comédia até pode ser, mas o nicho é muito menor. Sim. Acho que Há uma sim. cena de poder na música, não é? Ou seja, acho que tem a ver com a fama, obviamente, com seres conhecido, estás num palco, ou seja, com o lado performativo. Pois Mas- é mais sexy, digamos assim, veres alguém a cantar e a mexer-se em palco e a suar enquanto tu fazes, do que a fazer stand-up, não é? É mesmo a arte em si, tal como é mais veres alguém a dançar do que a fazer stand-up. Portanto, só essa imagem do palco é mais física, é mais carnal, e isso acaba por, se calhar, ter algum efeito Não, inconsciente, não é? Sim. Ou seja, além disso, acho que também há aquilo que vem depois, ou que vem antes, que é a cultura ligada à música. Ou seja, tu quando... Ou seja, além do impacto que a música tem diretamente em ti quando a ouves, emocional, e como tu dizes, uma pessoa a dançar, a cantar, há toda uma cultura à volta dela que glamoriza isso há décadas. Sim, não é? sim. Tipo, as pessoas são famosas, as pessoas são ricas, têm vidas altamente, são bonitas, não é? São bad boys, são não é? bad boys, Normalmente. exatamente. A malta da comédia não é provavelmente conotada como sejam bad boys, é mais o contrário, são mais normalmente choninhas. Agora já não tanto, né? Já mudou um bocadinho isso. Sim, mas não tem uma comédia mais pop. Mas não é? não tem comparação com, Sim, com a música. Não tem, sim. Mas é fixe. Opá, não substitui, acho que o poder da gargalhada, tipo quando mandas uma piada e tens uma sala e bum, faz aquele bruá a rir, continua a ser o meu sentimento favorito em termos de reação do público, não é? Mas foi uma experiência muito gira, assim. Uma coisa que estava muito na dúvida se eu conseguia fazer bem. Estás a ver? E acho que sim, acho que correu fixe. Acho que fomos também inteligentes na forma como preparámos tudo. E acabou por correr tudo bem. Também foi um bocadinho de sorte correu tudo bem, estava cheio, o público estava participativo, não me enganei-me só num outro sítio, mas tranquilo. Como é uma coisa de comédia, também podes dar a volta. E correu bem. Acho que era difícil ter corrido melhor, mas também tenho noção que foi ali um bocadinho sorte de principiante. Não sei, mas é algo que para já vou fazer no Marés Vivas, não é? No Porto. Portanto, Dia é uma 17. semana depois? Ou... Não, é mais de 2 semanas, não é? Não, é agora domingo. Então é uma semana Uma semana e 2 dias, Ok. sim. Mas o contexto já vai ser diferente, acho que vai ser mais cedo, vai ser à luz do dia, vai ser num palco mais pequenino, portanto vai ser logo diferente, não é? Duvido que, posso me enganar, até pode superar, mas acho que é difícil. Mas pronto, é algo que no futuro poderá acontecer. E então, uma vez que estavas lá em Gandim, depois foste chamado para da orgia secreta dos artistas, que há sempre no Nós Alive, que eu ouvi dizer que há, e onde há cocaína a rodos e tem sexo com anjos, sabes que... Sim, mas os anjos não têm sexo. Por isso mesmo é que É dá... só broche, é só broche. Exatamente. Ok. Por isso é que é tão raro. Sim. Ou seja, tiveste essa experiência depois de viver como Gandim lá, ou foi tipo, cheguei, antes estive lá com a mulher no lar, vesti as minhas meias brancas até aos joelhos, os meus calções e depois fui-me embora. Foi basicamente isso. Não fui embora, mas Sim. despi a roupa, fomos, bebi uns copos, aquilo acabou, eram 2 e pouco. Quando eu acabei de tirar fotos com a malta era tipo 2h40. E aquilo também acaba, já não há mais nada a essa hora? Ou há? Ainda há tenda tendas de eletrónicas okay. e não sei o quê. E ficámos lá até às 4. Fomos beber uns copos lá para um sítio e depois fomos embora. Mas assim, às 4 já saiu muita gente, imagino que é só a malta da eletrónica, tipo a malta dos concertos já se foi embora. Sim, ficam lá para ver, sim. Okay. A malta vai ficando lá. Começa sexta-feira, ainda por cima. Em vez de irem sair para a noite ou para os copos, já que estão lá, ficam lá. Mas foi normal, não foi... Há uma cena não andei lá tipo com os óculos escuros ou com as correntes, não andei lá assim. Não foste chamado para a rolote dos Metallica? Não, ninguém me chamou. Olha, e isso é outra cena que já não tem a ver contigo, mas que eu lembro que um dia a festivais, já não vou há algum tempo, mas que é um bocadinho dissuasora de ir, que é a logística da entrada e da saída. Eu lembro que houve um Nós Alive, que eu era para ir e depois não fui, já há muitos anos, acho que foi mais de 10 anos, que foi um caos para a malta sair. Para sair é sempre. Os gajos fecham a estrada, depois tens que subir aquilo tudo a pé. Nós não, porque tínhamos o carro no parque, né? Lá do staff, e então é tranquilo. Mas... Essa cena que é,
quando tudo se torna uma espécie de ordeal, quase algo muito desconfortável, depois dá-me a ideia de demorares uma hora a chegar, uma hora a sair, tira-me a pica de ir para esses sítios. Sim. Eu só houve uma vez, eu sempre fui ao live, fui em trabalho. Nunca fui sem ser para ir atuar. Mas houve uma vez em que nós não tínhamos o carro no parque, ou eu fiquei lá até mais tarde, não fui com a boleia, já não me lembro, em que fiz esse caminho a pé. E disse, não, isto nunca mais, nunca vai, não justifica. Não justifica a diversão que houve aqui, não justifica. Claro, esse deve haver que um gajo Sim. faz, não é? Sim. E claro, quando és mais novo e a tua capacidade de sacrifício é maior, ou seja, imagina, eu, quando fui aos Guns N' Roses, nunca tinha visto um concerto de estádio, estavam 40 graus e gajo a mandar sacos de vomitado. Eu estava disposto a isso. Ou seja, hoje já vi vários concertos de estádio Guns N' Roses, se calhar já não ia arriscar levar com sacos de vomitado numa noite de 40 graus ver Guns N' Roses. Ou seja, não é só o fator da idade, é o fator da novidade. Sim, tipo, sim, tu já fizeste aquilo, não é? É tipo, quando começais à noite, imagina, será que eu vou fazer uma hora para ir a uma discoteca? Sim. Já fui a não sei quantas discotecas, se calhar não vale a pena essa hora de carro. Imagina, aqui, se fosse sair em Lisboa, nunca vais estar tipo meia hora na fila de uma discoteca, ou 40 minutos. Mas se fores sair para outra cidade, né? Vais a Nova Iorque pela primeira vez, ou isso coisa claro, que estás. claro. Se calhar estás uma hora à espera para entrar naquela discoteca Claro. que disseram que era fixe. Claro. Portanto, o fator novidade Claramente. é com mais gajas, não é? Não estás à espera meia hora para comer uma que já comeste muitas vezes, né? Mas se for uma nova, se calhar estás. Aliás, isso é uma das grandes razões de discussões entre casais, nunca mais despachas, estou aqui no carro à tua espera para ir-me jantar. Pensei que nunca mais despachas, eu já me vim, trata lá de ti. Também deve haver, de certeza. Olha, queria falar também, fazer aqui uma referência e dar os parabéns à Amélia, fez 10 anos. E obviamente 10 anos é um número redondo, portanto faz-te pensar, é um número também, claramente ela já passou o Equador da sua vida, não é? E fez anos ontem e eu estava a pensar, os anos não é mesmo onde ela nasceu, não é? É o ano não, ou seja, eu fizeste umas contas. Não, o que eu fiz foi, eu encontrei no dia 10 ou seja, fui buscá-la dia 10 de setembro e a veterinária nesse dia disse, olha, ela tem para aí 2 meses. Okay. Então eu tirei 2 meses e disse, ok, faz anos no dia 10 ou seja, mas ainda não fez os 10 anos que ela está comigo, faltam 2 meses para fazer os 10 anos, mas terá 10 anos. Ontem estava assim um bocado quase emocional, né? Tive mais com ela, dei-lhe comidinhas, dei-lhe frango assado, dei-lhe não sei o quê, tive mais tempo com ela, mais tempo a dar miminhos, e estava a pensar porque é que será? Obviamente que esta ideia dela estar mais velha, não é? E quanto tempo mais é que ela ficará comigo é uma das razões, não é? Porque 10 anos para um cão já é, apesar dela estar ótima, mas pá. Sim, e os cães pequenos por norma vivem mais, não é? Mas pronto, a partir de agora pode ser mais. 14 já é difícil, não é? 14 já é esticar. Mas é possível. E estava a pensar porque racionalmente, porque há um lado emocional e um lado racional. Racionalmente eu estava a pensar, realmente é incrível a relação que existe entre cães e humanos, não é? Uma cena ancestral, milenar, não é? Terá 20, 30 mil anos, não sabe ao certo, ou eu não sei ao certo, alguém saberá. E eu acho engraçado, porque tantas vezes as pessoas procuram o espanto e o milagre no sobrenatural, não é? E há cenas na vida, na Terra, não é? Das espécies, que já são assombrosas, seriam considerados milagres no sentido do deslumbramento que podem causar. E eu acho que essa relação interespécies, como não há nenhuma, há várias histórias de espécies que colaboram, mas não há nenhuma como o cão e como o homem. Acho que é deslumbrante e bonita. Mas isto é o lado racional, não é? Depois eu estava a pensar, mas o que é que me fez realmente querer ter um cão e desfrutar de ter um cão? Porque acho que é uma cena muito emocional, não é? Muito racional. E eu pensei nisso, mas gostava de perguntar o que é que te leva a ti, por exemplo, ter um cão e não ter um gato, ou não ter outro animal. Quer dizer, o que é que tu achas que te leva e que retiras dessa relação? Os gatos são idiotas. Começa logo por aí. Já sei que isto vai ofender muita gente, mas a verdade... Eu tenho muitas vezes essa discussão, já com várias pessoas, que é... quem tem gatos diz que os gatos são melhor, né? Mas quem tem cães e gatos... diz sempre, nunca ouvi ninguém que tem cães e gatos dizer que os gatos eram melhores. Quem tem cães e gatos diz, adoro gatos, mas cães é outra coisa. E eu acho que é isso, eu gosto de gatos, são fixes, mas os cães é outra coisa, têm outra relação com... Estive a ver estudos há pouco tempo sobre a capacidade que os cães têm, através de medição dos químicos e de hormonais, de sentir e de libertar químicos que são associados ao amor nas pessoas, pelos humanos,
E que os gatos não têm tanto. Ou seja, o cão gosta mais dos humanos do que o gato. E estás a falar do ponto de vista biológico, ou seja, das descargas de, não sei se serão serotonina ou oxitocina, que tu tens, isso eu sei que tens, quando dás festinhas a um cão, não é? Porque as pessoas sentem-se bem quando dão festinhas a um cão, e os cães são muitas vezes utilizados em terapia, não é? Como pessoas com traumas e não sei o quê. Ou seja, do ponto de vista quase de narcótico, dos narcóticos que o teu cérebro produz, os cães produzem mais do que os gatos, é isso que estás a dizer, em ti. Sim, não é em ti, é eles próprios quando estão ao pé dos humanos. Estás a ver? Ou seja, tipo, tentar medir a capacidade do animal amar o humano, de amar, no sentido que nós... No sentido químico. Sim, o cão produz muito mais esses químicos quando está com os humanos do que os gatos, que estão-se um bocado mais a cagar para os humanos. Isso não era preciso um estudo para saber isso, claro, não é? Sim. Mas é para esfregar na cara dos que dizem que não. E claro que cada animal é um animal, há cães mais desapegados e como há gatos mais apegados. Mas o que é que me leva a ter cão? Não sei, desde puto sempre quis ter cão. Não sei o que é que é. Se eu tivesse que analisar e fazer uma introspeção, eu acho que também tem a ver com o facto de eu ser uma pessoa que não demonstra assim tanto tipo os afetos, mas acabo por, no cão, na cadela, demonstro muito. Ou seja, mais depressa dou beijinhos à cadela do que dou aos meus pais, por exemplo. Mas não gosto mais da cadela do que gosto dos meus pais, né? E então acho que é um bocadinho também isso. Isso também acaba por ser ali um bocado... Ela, no fundo, é um receptáculo das tuas incapacidades enquanto ser humano. Talvez seja. Depois não sei, acho que é uma companhia. Aqui também tem o fator de... Ela estava num canil, não é? Portanto, também... Portanto, é uma cena que eu sinto-me uma boa pessoa. Sinto-me uma boa pessoa, deve ter um lugarzinho no céu. Mas não sei. É uma coisa que é desde pequeno... E eu nem tinha amigos que tivessem cães, bem pequenos. Acho que o meu avô tinha na quinta e eu ia lá dar festinhas e gostava de ir à quinta para estar com os cães, mas nem tinha assim amigos próximos que tivessem cães, só depois mais tarde. Mas sempre foi uma coisa que eu desejei. Aliás, eu acho que eu falei isso, mas quando escrevi numa das crónicas, acho eu, que quando eu fui reler o meu diário, quando tinha pai 12 ou 13 anos, em que dizia lá, o meu maior sonho, ter os poderes de Son Goku ou ter um cão. Portanto, eu colocava no mesmo patamar ter um cão do que ter o teletransporte e mandar bolas de fogo pela pila. Está explicado porque és um cão, exatamente. E a verdade é que só me sinto, tipo assim, se não tiver cão, não me sinto completo. Mas também sei que também tem coisas más, né? Obviamente, também há coisas que um gajo tem que abdicar, só que fazendo o balanço, acho que não é incomparável a vida. Claro que se tiveres, há fases da vida em que até preferias não ter, não é? Porque não estás em casa ou porque trabalho, o que seja, mas no fim de contas acho que compensa sempre, mesmo com o sofrimento final que é horrível, não é? Que ideia que tens, Aya? Não se sabe bem, mas ela está comigo vai fazer 6 anos, 6 ou 7, já nem sei, 6, e ela devia ter 2, 3 quando veio. Então terá 8 para aí. Sim. Okay. Eu estava a pensar em relação à Amélia. Isto tu disseste, eu partilho. Eu tive um cão quando era mais pequeno, apesar de não estar em casa, estava no negócio do meu pai, mas eu ia para lá aos fins de semana e estava imenso com ele, que era o Rocky. E era mesmo uma cena quase romântica, literária ou de filme, porque aquilo era tipo no mato e eu e os meus irmãos íamos mesmo com ele tipo aos tipos de uma aventura, dos 5, estás a ver? Íamos com o cão e íamos explorar, íamos andar durante horas, não tenho. Então havia esse lado quase de matilha, e que o cão era o único cão realmente da matilha. E eu acho que a cena colaborativa, que deve estar aqui programada no nosso cérebro, não é? Da mesma maneira que tu tens as tais descargas de serotonina quando estás a dar festinhas, deve ser uma merda que dá realmente um conforto ou um propósito, não é? Ou seja, porque é colaborativa, mas também é de cuidar. E o Richard Dawkins tinha uma frase uma vez num documentário dele, ele que é zoologista, não é? Acho que é a especialidade dele. Ele é biólogo, mas é zoologista, que dizia que os humanos não se deviam ver como superiores aos animais, ou seja, eu sou mais inteligente, como tal eu vou mandar deles, mas que essa ideia de superioridade, pelo menos da inteligência, o que lhes deveria incutir era um sentido de guarda, que eles deviam ser os guardiães de proteção dos animais. E eu quando estava a pensar ontem nisso, na questão da Amélia, estava a pensar que ela é o ser... Tal como nas mulheres, não é? Como o homem é superior à mulher, tem um sentimento de proteção da mulher. E que ela foi o vou deixar isso para os capazes. Foi o ser, nos últimos 10 anos, que passou mais tempo comigo.
Ou seja, mais tempo na minha presença, Sim, no espaço onde eu estou. E que não só passou mais tempo comigo e que mais me observou, mais tempo teve a olhar para mim, porque os cães estão sempre a olhar para os donos, a estudar o teu comportamento, por isso que eles sabem, qualquer movimento, sabem, olha, este gajo vai à rua, este gajo vai comer maçãs, não é? Portanto vou para o pé do frigorífico. E que, pá, ela fazia completamente parte da minha narrativa, tipo... histórias no Brasil, que muitas vezes coisas que eu conto, quando tentaram assaltar a minha casa, de trazê-la para cá no avião, depois quando eu me separei fiquei só eu e ela, e que ela dormia na minha cama. Ou seja, há uma série de merdas na minha vida que a Amélia é uma espécie de nem sequer é de sidekick, é tipo naqueles filmes de polícias que tens sempre os parceiros, estás a ver? O Nick Nolte e o Eddie Murphy no 48 Horas, e ela é tipo o parceiro. A verdade é que é a única coisa fora sei lá, também tens amigos e pais e filhos, não sei o quê, mas acaba por ser incondicional, não é? Para algumas pessoas não, infelizmente, não é? Que abandonam. E o dela para, mas o dela para ti é incondicional. É provavelmente o único ser no mundo a quem tu podias ser a maior besta e ela continuava a gostar de ti. Não é? Se tu fosses mau para os teus pais, para a tua mulher, para o teu filho, para os teus pais, tu podes perder esse amor. Claro. Não é? Nos cães, a partir mesmo que fosses mau, provavelmente há cães que são abandonados, mandados da autoestrada e chegam e descobrem o caminho para casa e querem festinhas dos donos que lhes fizeram isso. Eu acho que essa inocência, essa bondade, que são burros. É também um dos fatores que te cativa. E não sei se não será, ou seja, se esse traço evolutivo, não é, das carinhas fofinhas foram os que foram ficando mais... Pois, é isso que eu ia dizer, esse é um fator principal. É um fator, não é, da sobrevivência da espécie, porque é fofinho, mas realmente funciona, porque eu acho que é essa inocência, às vezes essa desproteção, não é? Às vezes penso, agora já não penso tanto, mas quando ela era mais pequena, e eu às vezes tinha medo que ela fugisse, que ela às vezes corria e tal, e pensava, pá, tipo, se ela ficar sozinha, o que é que lhe vai acontecer? Esse sentimento dela ficar sozinha e abandonada, pá, deixava-me completamente em pânico, não é? De pensar que ela fugiria. Sim, se a Zaya fugisse, bastava ligar a CMTV, porque aí ia haver notícias de Pitbull ataca cães e gatos no bairro não sei onde. Isso era certinho. E levava logo com um carro, que ela não faz a mínima noção que os carros matam. Sim, ela tipo não faz assim. Não faz ainda essa relação entre carro. Não. Eu nasci-me contra ela, né? Houve uma vez que a trela saiu e ela vai disparada para a estrada e veio um carro, pá, e eu dou-lhe um grito e ela por acaso obedeceu. Porque o grito foi tão cá do fundo que ela parou, ficou estática e o carro passou. Porque senão tinha morrido ali. Entendeu o teu desespero. Sim, tinha morrido, ficou assim, veio a rastejar para trás, muita coisa. Eu pus-lhe a trela. E foi mesmo por um triz. Eu acho que então existe essa cena da camaradagem, não é? Do amor, porque existe amor, não é? Tipo, às vezes olho para a cadela e por exemplo, ela normalmente é o último ser que eu vejo antes de me deitar, porque eu sou do último a deitar, então despeço-me dela. É o primeiro ser que eu... Não é o primeiro ser que eu vejo quando acordo, mas mas vem cá abaixo e ela já está a abanar o rabinho e faço-lhe festinhas. E há momentos mesmo de amor, tu olhas na cara do teu cão, né? E ela olha para ti, pá, e parece que há ali uma troca. Sim, é muito mais forte o sentimento. Pá, fora, família direta, próxima e amigos, a cadela é a pessoa que eu mais gosto. Sim, a pessoa que eu mais gosto. Eu também digo a pessoa. Aliás, na altura, tipo, até houve uma vez quando escrevi o texto sobre o outro cão, que houve uma situação que foi que o meu cão estava internado, ou tinha sido, e havia ali o risco de morrer, e a minha mãe liga-me tipo às 10 da manhã triste, e eu pensei, pronto, já morreu. E ela disse-me não, tinha sido o meu tio a morrer de ataque cardíaco do nada, e que houve uma parte de mim que ficou aliviada, claro. Percebes? Apesar de eu gostar muito desse meu tio, não ouvia tantas vezes, via 2 ou 3 vezes por ano, se tanto. Mas a verdade é que na minha vida direta, no meu dia-a-dia, a cadela fazia-me mais falta. E então até me senti mal de sentir esse alívio. Depois eu até escrevi isso e houve uma tia minha que foi lá. Isso é um bocado quando tens uma dor grande e de repente tipo, dás-te um beliscão para não sentires uma dor maior, não é? Portanto, a morte do teu, no fundo, foi esse beliscão para não sentires a dor maior da perda do teu cão. Sim, acabou por morrer depois há de uns meses, mas estás a ver, é engraçado porque tu contaste essa história, contaste abertamente, ou
a literatura ou a comédia, que é o que nós fazemos, isso é uma forma, muitas vezes, de tu contares uma verdade de uma forma indireta, não é? De chegares lá, mesmo quando estás a mentir. Nesse caso, não estás a mentir. Sim, aqui nem tinha piada, era aquilo, foi aquela crónica meio de E a cena desabafo. o facto de tu teres dito isso não significa que tu não pudesses sentir a morte. Claro. Ou seja, o que torna interessante e torna interessante porque na comédia também uma visão sobre a natureza humana. Nos sentimentos dos humanos, há humanos em que, e isto, ou seja, sem nenhuma análise moral, há humanos que, sem prejuízo de sentirem a morte de alguém, como o teu tio, também têm uma relação com o cão que faz com que aquilo fosse quase um alívio, saber uma notícia que não era a morte do cão. E isso a mim, enquanto pessoa curiosa pela natureza humana, acho super interessante. Sim. E não de um juízo moral. Se tu dissesse assim, não, eu gostava de ter assassinado o meu tio para o meu cão viver. Sim. Então se calhar dizia, Guilherme, se calhar isso aí já é um bocado mais... Mas é engraçado que as pessoas têm sempre uma tendência a ver tudo de uma perspectiva moral. Claro, aí não... Lá está, nunca faria, se tivesse que escolher entre um e outro, de voltar, obviamente que escolheria o meu tio, não é? Primeiro, porque a esperança de vida de um cão é mais curta e ele iria morrer sempre. E depois porque ias herdar aquela fortuna do teu tio, não é? Claro. E depois porque ele tinha uma filha, não é? Tem irmãs, claro. tem pessoas que sentiram a falta dele. E, portanto, obviamente que isso não está em causa. Agora, não tenho qualquer pudor em dizer que, gosto mais da minha cadela do que da maioria dos meus familiares. A mim também não me choca. Mas ainda voltando então à Amélia, para terminar, estava a pensar algumas características dela, que é cheira mal a boca, já aqui foi falado longamente, no entanto, raramente se peida. Que é uma coisa, não é muito comum nos cães. Os cães peidam-se alarvemente, ou pelo menos alguns cães que eu tenho conhecido. Mas tem fases. Ela tem uma cena que é cheirar peixe podre do cu. Também já contaste. Que é as glândulas. Sim, as glândulas. E então há umas alturas que está impossível. De repente fica um cheiro a lota. A lota ao sol no quarto. É uma cena horrível. E ela própria sabe, começa a cheirar. Mal ela começa a estar assim deitada, começa a cheirar e pronto, já está com o cu de peixe. O rabo de peixe. Está com o rabo de peixe. Lá se isso não é apropriação cultural do teu cão. Se calhar é. Não está a respeitar as pessoas estigmatizadas. Rabo de peixe. E é uma cena engraçada. Ela, por exemplo, a minha cadela chora quando começa a ver-me a fazer as malas. E às vezes digo, tu vais comigo. Tipo, desta vez eu não vou sozinho, tu vais comigo. E ela, tipo, é incrível. Não é assim tão incrível porque são comportamentos repetidos e ela associa. Mas eu acho imensa graça que ela sabe quando é que nós vamos viajar ou quando é que eu vou viajar. E depois tem o contrário, que é quando eu chego a casa, tem uma espécie de expressão, que são os nervos, que eu chamo a reganhar a taxa, que parece que se está a rir. Faz assim aos dentes, ficam os dentes todos de fora e contrai o focinho todo e parece que está a rir. Sim. Que não é um riso, ou seja, não é um riso humano, mas assemelha-se. A Zaya sabe quando vai e quando não vai. Ela sabe, quando eu começo a fazer as malas, ela já sabe. Se não vai, ela fica triste, põe-se num canto, fica assim a olhar. Mas se ela por acaso vai, e não sei como é que ela sabe, ainda não percebi qual é o padrão que ela detecta. Consigo, quando eu vou mexer nas coisas dela e guardar os tachos ou a comida, aí ela começa logo aos pulos e já sabe. Mas mesmo assim antes, eu começo a fazer e ela fica agitada, se vai. Não sei qual é que é... provavelmente consegues cheirar o teu sentimento de culpa. Se calhar. Não sei qual é que é o padrão que ela encontra, mas sabe. Eu estava, sabes que até quando és mais jovem muitas pessoas têm a mania de qual é que é o sentido da vida, qual é que é o sentido da vida, e acho que uma vez até falámos disso aqui, que é o sentido da vida depende muito em que fase a vida é que tu estás, onde é que tu estás, não é? E quem é que és. Por exemplo, se tu estiveres neste momento se calhar na guerra da Ucrânia, o sentido da vida é completamente diferente do que era há 9 meses. Não é? Que se calhar o teu sentido era, olha, quero estar aqui, imagina, quero ter uma vida agradável e providenciar para os meus filhos, agora é que não morrer e proteger a minha família de ser bombardeado. Mas eu estava a pensar que numa situação em que tens as tuas necessidades garantidas de comida, de abrigo, para mim parte do sentido da vida são muito mais coisas, obviamente, não é uma panóplia, mas é poder providenciar a um cão. E isto não numa relação apenas de eu vou salvar um cão, não é? É também para mim, eu retiro disso, não é? Mas poder providenciar a mim e a um cão esta experiência que só os humanos é que têm, não é? Um macaco ou um burro não pode ter esta experiência com outro cão, não é? Podem viver juntos, mas não têm esta experiência. E para mim uma das cenas fixes de estar vivo, é tipo uma dádiva, é poder ter esta relação com o cão. Acho uma cena muito fixe. Sim. Era algo que eu no futuro gostava de ter, tipo, uma espécie de...
sei lá, vários cães mesmo. Ok. Ter um sítio, uma casa Ter que um pudesses, sítio, sim, mas quase numa perspectiva de quase santuário de cães. Sim, estás a sim. ver? Era uma coisa que, se eu ganhasse o Euromilhões, era uma coisa que eu fazia. As pessoas que se fodam. Não ia ajudar Mas- pessoas, percebes? Agora, Mas repara, eu percebi isso e eu provavelmente, se ganhasse Euromilhões, também era uma das cenas que eu fazia. Mas aí é outra coisa diferente, porque tu já não vais ter uma relação Sim, com esses não, cães não, como não. tens com a Zaya. Não. Terias sempre o meu cão. Sim, terias. Ou dois E ia ou lá três. chegar, tipo, olha, este é o Sim. cão da casa. Sim. Tipo, vocês estão É. aqui. Isto é a primeira dama. Exatamente. E teria sempre assim, mas depois outro seria mais numa perspectiva de ajudar. Mas acho que deve ser fixe andar lá numa. Tu estares um dia, eu às vezes penso, aquelas pessoas que o trabalho delas é estar no meio de cães, que estão bem tratados, tipo fazer babysitting de cães ou passear cães. Tipo, deve ser um trabalho fixe. Não é? Deve ser um trabalho. Eu vi, Tu estás rodeado de cães o dia todo e o teu trabalho ser quase cuidar e dar festas Sim. a cães, não é que pá, a malta que está no canil é diferente, não é? Sim. E deve ser fixe, deve ser um trabalho. Deve chegar ao fim do dia mesmo, podes chegar cansado, mas deve chegar feliz, porque estiveste a receber e a dar amor o dia todo e não deve haver uma pinga de stress. E há um lado, se tu fizeres isso no mato, por exemplo, no campo, eu não sei se vi isso naquele programa do César Millan ou se foi. Acho que também vi há pouco tempo um vídeo no Reels do Instagram que era isso, que era, imagina, era um gajo que. Um gajo ou uma gaja, não me lembro. Mas que imagina, vais para a Serra de Sintra, para onde é que seja, para um terreno gigante e vais fazer uma caminhada tipo com 20 cães, não é? Vais mesmo em matilha. Ou seja, além disso, estás a dizer dessa experiência do amor e do conforto, a cena de andares em matilha pelo mato deve ser fixe, Sim, deve sim. ser muito divertido. Não. É uma coisa meio primordial, não é? De quando eras meio homem das cavernas, deve ser fixe. Sim. Como é que aquele filme o I Am Legend é que o gajo tem um cão, não é? Um pastor alemão. Spoiler alert, que depois vira zombie também. E ele tem que matar o próprio cão. Mas Angolá-lo. aí matava. Aí tipo já não era o meu cão. Pois, mas deve gostar, não é? Sim, mas já não é. Até o gajo até era diferente e tu tinha aqueles olhos todos vermelhos e não sei o quê. Pois, mas já. Essas cenas nos filmes que o meu pai, não sei o quê, ficou zombie ou a minha mãe. Eu nessas cenas, quando vi os filmes, pelo menos, depois não sei como é que será quando finalmente os zombies atacarem. É tipo, gente, este não é o meu pai, eu vou viver, portanto vou matar. Mas imagina a esperança de tu conseguir haver uma cura e de poderes. Quantos filmes de zombies é que tu viste e que eles são curados? No I Am Legend os gajos tentaram uma Tentaram, cura, sim. mas depois já não sei como é que acaba. É curioso, não sei se me lembrei disso porque estava a dar. Eu nunca ligo a televisão, mas ontem liguei e fiz um zapping pelos canais dos filmes e estava a começar o I Am Legend. Não tive quase para ver, mas depois. Eu já não vejo filmes com o Will Smith, percebes? Está cancelado para mim. Está cancelado. Claro. Muito bem, passemos dos cães para a prosopagnósia. Não sei o que é. Não sabes, Guilherme? Tu sabes sempre tudo, cara. Agora também me sei. surpreendeste. Assim. Então, o Brett, depois do Bruce Willis ter aquela condição neurológica que eu já não me lembro o nome, mas que nós falámos aqui, que também tinha um nome estranho, o Brad Pitt veio dizer que sofre de prosopagnósia. Teve inveja, não é tão grave. E o que é? Prosopone quer dizer cara, agnósia, incapacidade de reconhecer, e é uma condição em que tu não conheces as pessoas. Ou seja, eu agora chegava aqui e quando te via, tinha que, normalmente, eu li muito sobre isso, já explico porquê, tinha que ter algum detalhe, ou pela tua voz, ou algum detalhe, para identificar o Guilherme. Estás a ver? Tipo, ok, tem os olhos achinesados. Quantos gajos é que eu conheço com olhos achinesados, não é? Porque as pessoas não... Ou seja, há casos que são gravíssimos, em que não reconhecem tipo, as pessoas com quem estão todos os dias, e depois há casos mais ligeiros, não é? Que não identificam as pessoas. E prevê-se que cerca de 2% da população sofre desta desordem em algum grau. E Dá muito jeito isso, para quando tu conheces pessoas e que já não te lembras, que não são pessoas que acrescentaram nada à tua vida, e dizeres, epá, eu tenho um protografias. E o Brad Pitt veio dizer que tem isso, provavelmente por estar farto de falar com pessoas também, não é? Vai na rua, Brad Pitt. Sim. Uma vez falámos, não sei onde, não sei o quê. E durante muito tempo julgou-se que era uma condição neurológica apenas resultante de traumas, mas agora percebe-se que não, que pode ser congénita e que às vezes se desenvolve ao longo da vida. Portanto, não tens logo no início, mas ao longo da vida podes ter. E eu sabia alguma coisa disto, porque houve uma altura em que eu pensei que isto poderia ser uma característica interessante para uma personagem, especialmente para um detetive.
E depois li um livro de um gajo chamado Daniel Galera, chamado Barba Ensopada de Sangue, em que o protagonista tem esta condição. Mas acabei por não utilizar. Mas acho que era um recurso giro para um protagonista de alguma coisa, não é? Um gajo que não... Porque tens de estar sempre a fazer exercícios de reconhecimento, não é? Tipo, olha, este gajo tem um sinal aqui, este gajo usa sapatos assado. Pode ser uma coisa interessante. E que profissões é que é terrível ter essa condição? Ou cómico? Olha, porteiro de discoteca. Olha, um treinador de futebol. Não é? Nunca sabe que joga. Mas aí tem o nome escrito. Tem os números, né? Sim. Mas porteiro de discoteca. Porteiro de discoteca também estava a pensar fedido, né? nisso, Porque é o cliente habitual que tu fechas. Ou quando sais só para ir fumar um cigarrinho e depois voltas e não, porque eu não estava aqui, então não estava. Tens de ter o carimbo. Sim. Coisas de identificar. Polícia, talvez, não? Será que essas pessoas com esse problema conseguem olhar para uma fotografia e para a pessoa e perceber que é a mesma pessoa? Imagina os gajos do aeroporto, estão com o teu BI à frente e estão a olhar e... Porque aí deve ser, porque é um padrão semelhante, estás a olhar, não é? Pois. Ou seja, imediatamente aquilo deve ser um processo de memória que precisa de mais tempo, não é? Sim. Para não funcionar. Porque, por exemplo, tu chegaste aqui, estás na sala e eu percebo, é o Guilherme. Ou seja, eu sei que é o Guilherme que está aqui comigo na sala. Da próxima vez que olhar para ti, posso estar a olhar para o lado, não é? Mas que olhar para ti, sei que és tu. Não é? Porque há um contexto de identificação que vai além da cara. Julgo eu que é assim, não é? Sim, sim. Senão isso já era amnésia. Já seria outra coisa. Não, pode ser uma coisa tipo... Sabe aquelas pessoas que não têm orientação espacial claro. E que raspam o carro todo a estacionar? As mulheres. já a segunda piada machista no mesmo podcast não pode ser. Que não conseguem mesmo, tipo... tu fazes, eu conhecia a malta que chegou a desenho de geometria descritiva e malta que era boa aluna e chegou e não conseguia, o cérebro delas não conseguia perceber tipo, a questão da perspectiva e, assim, e pode ser uma coisa que a pessoa não consegue formar, ver a cara como um todo, percebes? É como a cena de dislexia. No outro dia estava a ouvir uma merda sobre um puto, que era um puto inteligente e articulado. Estava a ouvi-lo falar e depois mostraram-lhe uma palavra, era em inglês, eu não lembro qual é que era a palavra, e ele tipo, tinha que começar a juntar as sílabas e era super difícil. E aquilo causava uma angústia e uma ansiedade tal, e imagino para ele então, não é? Sim, que eu estava a ouvir. E eu estava a pensar, que coisa horrível, algo tão fundamental como a leitura, não é? E tu teres uma incapacidade dessas, é muito fodido, é uma merda, é mesmo frustrante, não é? Porque eu lembro quando era puto, se havia alguma coisa que eu não percebia na escola, e às vezes não percebes logo tudo à primeira, não é? Era super frustrante. Tipo, imagina uma cena de matemática, sendo que eu acho que a língua é pior, porque a língua é um veículo que tu utilizas todos os dias, a matemática não. E eu lembro de estarem a explicar uma coisa no quadro e eu não perceber, e eu pensava, foda-se, porque é que eu não percebo isto? E depois quando percebes, uma espécie... Sim, às vezes basta um cliquezinho e tu percebes aquilo tudo. Na matemática acontecia isso muitas vezes. Mas, não há propriamente métodos de ensinos alternativos. Há uma cena, o gajo explica lá. Ou seja, mas tipo, que estejam disponíveis para toda a gente, não é? Em todas as escolas. Não, isso não. Havia uma cena que é uma cena de códigos, tem a ver com as sílabas, agora não sei explicar, mas que lhe explicavam, ok, se a seguir desta sílaba vem não sei o quê, ou seja, há técnicas. A questão é, de cada vez que ele encontra uma palavra que não sabe, tem que recorrer a uma espécie de código, estás a ver, para descodificar a palavra. Sim. Imagina o tempo que isso não te tira, não é? Tens que estar sempre a utilizar isso. Ao menos há uma ferramenta, mas não é automático. Qualquer palavra que tu ouças vai à velocidade do pensamento, não é? Descortinas. É não ler. É a solução, se calhar melhor. E há uma história engraçada só deste do Brad Pitt, que há um gajo que eu gosto imenso, um dos meus escritores preferidos, que é o Michael Chabon, que contou no Instagram do gajo que um dia foi uma entrega de prémios e estava lá o Brad Pitt, e que isto foi há uns anos, e que o Brad Pitt saiu da casa de banho e o gajo estava no átrio e olhou para ele e tipo, ele olhou para o Brad Pitt e o Brad Pitt sorriu-lhe e o gajo disse, o Brad Pitt conhece-me, provavelmente já leu os meus livros, e que o gajo agora, estes anos todos depois dizia, simplesmente o gajo foi cortês porque não fazia quem eu era, e viu um gajo olhar para ele e a sorrir e respondeu de volta. Portanto, tantos anos depois, claramente ele não leu os meus livros. Eu achei graça a isso, mas é como tu dizes, é uma boa solução. Já te aconteceu isso? Tipo, virem falar contigo e dizerem-te... Já. E o que é que tu fazes? Mentes ou dizes logo? Não, se a pessoa me disser, ou seja, de onde é que foi, eu normalmente lembro-me. Mas já te aconteceu não lembrares mesmo? Já me aconteceu não me lembrar. Já me aconteceu tipo, não faço ideia.
Epá, não... Depende do contexto. Sou capaz de dizer, epá, não estou a ver, desculpa lá. Como sou capaz de dizer, sim. É raro. Normalmente eu lembro-me, e até me lembro do nome de pessoas, tipo, a malta que vai tipo, às apresentações do livro, e tipo, que eu decorei o nome, e quando vão lá outra vez eu já sei o nome para assinar o livro. Ou até da muita malta que comenta recorrentemente, depois se os vir ao vivo nos espetáculos eu sei quem são. Porque já vi muitas vezes aquela pessoa a comentar. Mas há vezes em que não me lembro. Até porque às vezes estou bêbado. Eu acho que isso dificulta. Também não é? dificulta. Ou seja, houve uma altura Há da minha vida... fotos que aparecem na internet e que eu às vezes não me lembro de ter tirado. Eu acho que houve uma altura na minha vida em que eu saía à noite e, portanto, álcool, drogas, conhecias as pessoas nesse contexto, logo elas ficavam menos cunhadas na tua memória. Ou seja, a memória não está a funcionar. Mas o que me acontece é, se eu por acaso há um lampejo de reconhecimento na pessoa, eu tento, nos primeiros segundos, ok, eu sei que conheço esta pessoa de algum lado, deixa-me só contextualizar. Não é? E aí, se calhar, adio um bocado, mas já me aconteceu olhar para uma pessoa e não haver o mínimo lampejo e dizer, peço imensa desculpa, não estou a ver. Sim. E depois aqui tornou-se eu não sei se as pessoas me estão a falar comigo porque seguem o meu trabalho e me conhecem, Claro. ou se realmente eu conheço as pessoas e já tivemos, já me aconteceu, malta que foi tipo, imagina, meus colegas de trabalho há 10 anos e que não era uma cena muito próxima e que eu vejo, eu reconheço a cara, mas não me lembro automaticamente que era, mas a pessoa veio falar comigo e eu nunca sei, ok, mas nós já nos conhecemos ou é só alguém que gosta do trabalho e está a falar. E depois percebi a meio da conversa, isto é o gajo que era não sei de onde. Ok. Depois há uma cena que... E aí é mais chato, estás a ver? Porque já tiveste a pessoa, Claro. já conheceste a pessoa, já tiveste com vários contextos com ela. Mas é sempre diferente, porque normalmente, para uma pessoa que não tem um trabalho visível, todas as pessoas que vêm falar contigo na rua, tu conheces efetivamente. Sim. Não é? E aqui não, podem só elas conhecer a mim, pode ser só uma relação unilateral. E às vezes de início não dá para perceber bem isso. E então às vezes um gajo fica na dúvida. E pensa que estás a ficar maluco, porque é tipo, mas esta pessoa conhece. Será que eu conheço esta pessoa e não me lembro? E depois tu percebes, ok, não, ela está a falar contigo como se conhecesse. Claro. Mas no fundo, já podemos ter falado na internet ou assim, mas eu não tenho a obrigação de a conhecer, portanto não é a memória que está a falhar. Duas coisas. Uma é, quanto mais contextos tens na tua vida, depois mais difícil, mais pessoas conheces, portanto, ou seja, ao longo da vida, supostamente, se tudo correr bem, não tornares um ermita ou não fores para a prisão, começas a conhecer cada vez mais pessoas, tiveste contacto com mais pessoas e em mais contextos. Contexto profissional, da tua empresa, de quando morei não sei onde, do ginásio. Tipo acumulado, sim. Acumulado. Mas vais conhecendo menos gente ao longo dos anos. Sim, mas acumulado sim. O que já me aconteceu é ver alguém conhecer e dizer, eu sei que já falei com esta pessoa, mas qual o contexto? E isso já me acontece. Sim. Isso acontece. E outra cena é, nós estamos aqui a falar de pessoas que nos reconhecem, que vieram falar connosco e nós não reconhecemos. E aposto que isso já te aconteceu muito mais isso do que o contrário, ou seja, alguém não te reconhecer, certo? Já te aconteceu muito mais pessoas virem falar contigo e tu dizeres, não me estou a lembrar ou não reconheceres, do que tu ires falar com alguém e essa pessoa não te reconhecer. Eu não vou falar com ninguém. Hã? Eu não vou falar com ninguém. Está bem, mas podia acontecer, tu estás a falar com alguém, estás num jantar qualquer e dizeres, então tudo bem, um jantar de amigos, e essa pessoa dizer, olha, não me lembro de ti. E tu dizes, mas estivemos no aniversário do ano passado, estivemos aqui na festa do Jorge. Estás a perceber? Eu percebo o que é que queres dizer, mas acho que não estás bem a ver o tipo de pessoa que eu sou. Se eu vir alguém em que eu acho que conheço a pessoa, se ela vier falar, tudo bem. Então, mas pronto, mas eu sempre fui assim, pessoa, meio bicho do mato. Então é tipo, nem quero não quero aquela conversa de circunstância, de pessoas que já não vês há anos, mas que nunca foste amigos. Então está tudo bem, está aí contigo, também está tudo bem. A ver se marcamos aí um almoço. Não quero isso. E então pronto, tu acabaste de responder à minha pergunta. Mas já terá acontecido, sim, já terá acontecido. Não, mas a minha eu pergunta falar com alguém que ficou tipo... por que motivo é que há mais pessoas que tu não reconheces do que aconteceu casos em que tu foste falar a alguém e não te reconheceu? E poderia ser, uma das respostas é, porque eu sou, no teu caso, sou uma figura pública. Ou poderia ser porque eu, quando estou com alguém, causo uma marca, ou seja, dou mais nas vistas e causo uma marca mais indelével do que essa pessoa. Essa pessoa era mais tímida. No teu caso é simplesmente, isso não acontece porque tu não vais falar com pessoas. Sim. Não, e tem a ver com o facto, obviamente, de ser um trabalho com visibilidade. E o que acontece, imagina, aquelas pessoas que tu nunca falaste, mas que já estiveste no contexto delas, de trabalho, assim, e não falavam. Não falavam. Nem se gostavam, nem havia ali, estás a ver? Até havia tipo E que se te vissem na rua, ou seja, se eu não tivesse seguido este percurso e se me vissem na rua, não me cumprimentariam nem eu a elas. Passávamos, tipo, e quando muito comentavas de lá, aquele gajo foi meu colega há uns anos.
Mas agora alguns vêm falar, pô, é simpático, estás a ver? E não é visto a mal, não está-se bem, mas pá, já vi tipo cenas, tipo 1 ou 2 casos em que partilharam cenas, e isto é meu amigo. E eu digo, não, nunca fomos amigos. Mas não vais lá dizer isso? Não vou, mas é tipo um bocado tipo, ok. Mas Um amigo imaginário, nesse caso. Sim. E é um bocado tipo, sei lá, é estranho só, pronto, mas é o quê? Mas sim, é isso. Não sei o que é que ia dizer. Estás com prasagnósias. Não, que é essa cena que às vezes é difícil perceber, acima de tudo é isso, perceber se eu já conheço a pessoa, se já conhecemos, já estivemos juntos, ou se não. Está-se a dar os parabéns pelo trabalho. E às vezes isso causa-me algum desconforto, porque fico naquela de se eu é que estou a falhar em não estar a reconhecer a pessoa. Eu acho que é possível sempre ser honesto, dizer assim, olha, não me leves a mal, não estou a conhecer. Aconteceu-me... Mas é que eu não sei se é para dizer isso. Imagina, porque as pessoas estão a falar comigo normal. Ok. Sim, nesse caso tu não sabes que é só um admirador do teu trabalho, mas aconteceu-me, estava a pensar que isto também pode ter a ver às vezes, além do álcool e das drogas, pode ter a ver com situações de stress em que tu estás. Eu, por exemplo, me lembrei-me agora, quando foi o lançamento do Filho da Mãe, pá, que foi não estava à espera disso, porque eu acho que sou um gajo profissional a apresentar merdas, mas estranhamente houve ali um momento na apresentação, por causa do tema que era e por causa de ter algumas pessoas à minha volta e tudo isso, de repente houve ali um momento de emoção que eu tive que me controlar para continuar a apresentação do livro. E depois houve uma pessoa imediatamente a seguir que sentou para pedir ao meu pé de mim para pedir uma assinatura, e eu disse, e como é que se chama? E ela, mas não me reconheces? Pá, eu disse, desculpa, mas tipo, pá, foi mesmo, disse, pá, porque estava mesmo fora. E então, a verdade é que eu só tinha estado com essa pessoa uma vez, numa reunião de trabalho. Sim. Tinha falado com alguns e-mails, não sei o quê. E essa pessoa estava com o cabelo completamente branco, e antes pintava o cabelo. Portanto, estava gorda. Não, estava mais magra porque tinha tido um cancro. Ok. Afinal, coisas positivas do cancro. Pá, e ela disse, sou a não sei quantas. Pá, e eu reconheci, pois reconheci pela voz, a voz também, e eu disse, peço imensa desculpa. Pá, mas aí foi a única vez que eu pensei, mesmo com estas mudanças todas, como é que não reconheceste esta pessoa? Porque passaste 1 hora e tal a falar com ela e não tinha sido talvez há 1 ano e tal. E aí fez-me um bocado de confusão. Mas depois pensei, deve ser do contexto, emoção, não sei o quê. É o contexto, e acaba por ser profissões em que tu lidas com muita gente, não é? E acabas por conhecer superficialmente muitas pessoas, e isso acaba depois porque o teu cérebro fica mais baralhado e menos atento aos detalhes também, porque conheces tantas pessoas e acabas por misturar um bocadinho. Olha, estamos a falar de cabelo branco, o que é que tu achas da imposição social, se assim se pode dizer, sobre os cabelos brancos dos homens e das mulheres? Um homem que pinta o cabelo, pá, na maioria dos casos, é um bocado parolo, não é? Tipo, fica um bocado coisa. No entanto, a maioria das mulheres sente a necessidade de pintar o cabelo. Porque, o que é que tu achas disso? É com elas, é uma escolha delas, cada vez menos. Agora já... Cada vez menos, sim. O cabelo branco tem uma coisa, que é envelhece-te, não é? E a barba branca. Agora, a sociedade, e não é... A sociedade, não sei se tem a ver com ser patriarcal ou ser machista, porque as mulheres apreciam, por norma, homens de cabelo branco, não é? A maioria das mulheres diz, dá algum charme. Sim, sim. E os homens não apreciam mulheres que aparentam ser mais velhas do que são. Os homens querem sempre alguém mais novo. E as mulheres, muitas delas, querem alguém mais velho. Ou acham charmoso, pelo menos. Não é exclusivamente uma espécie não é exclusivamente uma regra ou uma imposição do patriarcado. Acho que não. É uma cena que é justificada pela própria, muitas vezes, uma questão biológica, sim, que é do protetor, não é? A verdade é essa, é que os homens envelhecem um bocadinho melhor do que as mulheres. Mas também, acho que também há uma razão. Há menos pressão também. De hábito cultural. Ou seja, se agora nas próximas gerações todas as mulheres passassem a usar cabelo branco ou passassem a usar pelos nos sovacos, sim, daqui a 30 ou 40 anos, já não ia ser visto da mesma maneira. Sim, também. Mas depois há uma coisa que é, normalmente, quem eu vejo que não pinta o cabelo e diz, não, eu sou assim, não sei o quê, mulheres, são depois desleixadas e não são muito bonitas. Porque se uma mulher for bonita e continuar tipo, a tratar de si e tiver o cabelo branco, eu acho que influencia zero. Sim, sim. E vai continuar a ser bonita e até ter acho que até pode dar charme. Eu percebo o que dizes. Agora, normalmente as mulheres que não pintam o cabelo e já não precisam pintar o cabelo,
são sempre depois todas sabujas. Olha a Cruella de Vil. Sim, Tem pinta. Claro, né? sim. E usa cabelo branco. Mata cãezinhos, mas pronto. Ah, Mas sim, Principalmente feita pela Emma Stone. Ela faz de Cruella de Vil? Na Origin Pois, Story. pois. Mas a Emma Stone pode tudo. Pois, Emma Stone pode ter cabelo tudo, branco, sim. é verdade. Mas essa cena do cabelo branco, tu dizes, tipo, já vi mulheres com alta pinta e de cabelo branco. Sim. Eu acho que como Não normalmente... tem o cabelo oleoso e... Sim, imagina, mas os homens que têm cabelo branco, muitos deles continuam a arranjar-se, tipo, E muitos ter o deles, cuidado também, normal. muitos deles continuam a não arranjar. Certo, Sim. sim. Mas como é mais transversal, tu acabas por reparar se cá naqueles, não é? Aqueles gajos que têm estilo, cabelo branco, mas continuam a ter muito estilo. E as mulheres, por norma, é uma questão, acho que rejeitam pintar o cabelo, e bem, atenção, estão todos no direito delas. Isso depois está associado a uma cena do, eu não me interessa como é que é a minha aparência. Enquanto tu não te interessas como é que é a tua aparência, é normal que não sejas tão atrativa aos olhos dos outros que se interessam pela tua aparência. Portanto, acho que também tem a ver com isso. Porque se tiveres tipo modelos a usar... Os modelos são muito novas, né? Para ter cabelos brancos. E porque há a diferença entre teres alguns cabelos brancos ou teres o cabelo todo branco, pintado e arranjado de propósito para o ser, não é? Uhum. Sim. Há uma diferença do que ter só umas manchas brancas. Assim. Muito bem. Olha, tens alguma sugestão para os próximos tempos? Os teus solos, obviamente. Pois é, comprar os meus espetáculos, é um bocado isso. Não tenho assim muito mais... Vais estar no Marés Vivas? Vou estar nos Marés Vivas, no dia 17, dia da Anitta, no Palco Média. Mas, pronto, acima de tudo, as 2 datas de Lisboa, as extra, que abriu, já está mesmo quase a esgotar, já só há lugares mesmo cá atrás e alguns soltos à frente. Portanto, esgotem isso, se faz favor. Pode ser que ainda se abra outra coisita, mas já não vai ser este ano. A haver mais datas em Lisboa já não vai ser este ano, vai ser em 2023. E no Porto há uma quase esgotada, abriu outra. E é isso, o resto continua aí à venda. Malta de Londres, patronos que estão aí fora, aqui em Londres, ainda são alguns, vejam lá isso. E Leiria também já está muito composto, Almada também. E é isso. Comprei isso antes de ir de férias, que depois estourou o dinheiro todo e não tem dinheiro para mim. E eu também preciso de saber, porque eu vou de férias e preciso saber quanta guita posso gastar nas férias, percebes? Não... Se podes alugar o iate. Eu não tenho subsídio de férias, Sim. portanto Verdade. tenho que ganhar antes. Saber quanto é que vou ganhar, que é para ver se posso pedir Grey Goose ou vodka do Lidl. E queremos relembrar que para as pessoas que nos ouvem em canal aberto, que vai haver antes das férias, mais um episódio em canal aberto, que é o último de julho. Sim. E que depois em agosto só vai haver para patronos o especial de fim de semana, como nós temos feito ultimamente nos últimos anos, teremos o mês de agosto, voltamos depois em setembro. E, portanto, é uma oportunidade para se fazerem patronos. Podem fazer a assinatura anual, que tem 15% de desconto. Exatamente. E têm que ir a patreon.com/sem barbas na língua. E vamos fazer então o sorteio dos livros e dos bilhetes. Era isso que eu queria falar, sim. Fazemos quê? Fazemos antes de ir para férias, provavelmente. Se puderes fazer esta semana, depois para... É isso, fazemos esta semana e anunciamos anunciamos para a semana no para a episódio semana. de patronos. Exatamente. Depois eu peço as moradas. Portanto, quem se quiser, entretanto, ficar habilitado a isso, se quiser fazer patrono, entretanto, fazemos o sorteio na sexta-feira. Ou assim. Tá bem. Faz isso. É só teres os nomes na... Não, aliás, vou fazer na quarta, já. Ok. E depois quando gravarmos na próxima semana vou já... fazer na quarta, porque eu, entretanto, de quinta base e venho segunda. Ok. Tenho um casamento. E, portanto... O casamento daquela despedida de solteiro? Sim. Ok. E, portanto, vou fazer na quarta ou quinta, trato disso. E fica logo, portanto, façam-se patronos se quiserem entrar no giveaway. Muito bem. Até daqui a 15 dias para os não patronos, até os patronos, até sábado. Até sábado.